E aí galera, aqui é Bruno Ferreira e eu falo para o Pode Falar. Tudo bem galera? Mais um vídeo aqui meio na penumbra. Então galera, porque eu precisava compartilhar a tela do PC com vocês. E vamos à matéria que está circulando em em várias mídias, né? Que são as eleições da Câmara, Senado. Eu vou fazer um vídeo para cada assunto para não ficar muito grande, então vamos sem enrolação. Hugo Mota confirma favoritismo e é eleito presidente da Câmara dos Deputados. O deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, foi eleito neste sábado, dia 1º de fevereiro, presidente da Câmara dos Deputados com 444 votos. É muita raça de votos, hein galera? 187 a mais que o necessário. Sucessor de Arthur Lira, do PP da Alagoas, Mota chega ao comando da Câmara com apoio praticamente unânime do PT, PL e dos partidos do centro. Aqui vem a parte engraçada da coisa. Mota disputou a presidência com o deputado Marcel Van Hatten, que é um excelente nome, que obteve 31 votos, e o pastor Henrique Vieira do PSOL RJ, pastor do PSOL, né, que teve 22 votos. Pastor só se foi de bode. Para estar no PSOL tem que ser pastor de bode, não tem outra explicação. Vocês sabem o que o PSOL prega, né? Então tá ligando, preciso pontuar aqui esse pastor. Só Jesus. Tanto a oposição quanto o governo embarcaram na candidatura de Mota em troca de promessas de cargos na mesa diretora e liderança de comissões da Câmara. Com 93 deputados, o PL teve o deputado Otineu Cortes escolhido por acordo para ocupar a vice-presidência da Câmara. Otineu Cortes, que é do Rio, PL. Vice-presidência é o segundo cargo mais importante na hierarquia da Câmara, atrás apenas da presidência. Ao ocupante do cargo, cabe substituir o presidente em sua ausência, presidir as sessões, elaborar pareceres sobre requerimentos de informações e projetos de resolução. O resultado da eleição da mesa seguiu o acordo firmado entre os líderes do partido que apoiaram Mota. Além de Otineu Cortes como segundo vice-presidência será ocupado por Elma Nascimento, do União Brasil. A primeira secretaria ficará com Carlos Veras, do PT, e a segunda com Lula, com Lula da Fonte. Nossa, Lula da Fonte. Nem sabia que existia outro Lula. Se um é ruim, meu irmão, imagina dois. Para a terceira secretaria foi escolhida a delegada Catarina, do PSD. E para a quarta, Sérgio Souza, do MDB. Como suplentes foram indicados Antônio Carlos Rodrigues, do PL, Dr. Victor Linhares, Podemos, Paulo Alexandre. O PT, que tem uma bancada de 80 deputados, deve ocupar a primeira secretaria, conhecida como Prefeitura da Câmara. Ela é responsável por cuidar dos serviços administrativos e de pessoal, enviar requerimentos das informações do ministro, decidir sobre recursos contra o diretor-geral, ratificar despesas e credenciar empresas que prestam serviço à Câmara. O partido... Credenciar empresas que prestam serviço à Câmara. Isso aqui é um prato cheio para um caixa 2, hein? O partido do presidente de 9 dedos, Luiz Inácio Lula da Silva, também negociou a indicação na Câmara para o próximo ministro do Tribunal de Contas da União, TCU. Além desses cargos, a mesa diretora da Câmara conta ainda com 8 postos. Eles devem ser todos ocupados por partidos de centro. A mais importante, Comissão da Câmara, a Constituição e Justiça, deve ser controlada pela União Brasil. Só Jesus. Mota faz discurso de conciliação antes da votação. Então, assim, em discurso pouco antes da votação, Mota tentou passar uma mensagem de conciliação e abertura de diálogo com todos os integrantes da Câmara,
Pregou inclusive que comissões temáticas da Câmara não sejam entregues apenas aos deputados de maior destaque, mas também àqueles que têm menos experiência. Ele dedicou a maior parte do discurso destacando sua própria humildade. Nunca olhei para aquela cadeira pensando que era o meu auge do poder, que era o auge, né, do poder de uma deputada ou de um deputado. Continuo pensando da mesma maneira, disse. Muito humilde. Mota falou apenas indiretamente de temas polêmicos, como a ingerência do Supremo sobre as pautas legislativos. Juntos vamos fortalecer institucionalmente a Câmara, manter a sua autonomia e independência em relação aos demais poderes. É salutar compreendermos que uma boa gestão de país se faz com respeito a um pressuposto de harmonia, disse. Harmonia que é essa que o STF não tem, né, e não dá folga para os deputados que são claramente contrários ao governo, né, os que são de oposição, principalmente os que são de direita. Isso é bem claro. Ele também endereçou somente, de forma genérica, sem citar nomes, a questão de violação de imunidade parlamentar por operações da polícia ou decisões de ministros do Supremo. Isso aqui é importante. E se realmente esse cara, o Mota, né, ele conseguir, né, frear isso aqui, botando o Supremo no lugar dele, porque tem um monte de deputado, conforme já falei, de direito sendo tolhido nas suas falas, sendo perseguido, tendo vários processos, né, sobre eles por questões de fala e opinião. Essa é a verdade, porque você não pode mais criticar o STF, você não pode mais ficar com raiva de um pleito eleitoral. Você tem que abaixar a cabeça, bater palminha e dizer que está tudo certo. Você não pode questionar. Hoje questionar no Brasil virou crime. Você questionar urna virou crime. Você questionar parlamentar virou crime. Você questionar STF virou crime, né? E os verdadeiros criminosos estão sendo soltos pelo próprio juiz do Supremo Federal, os juízes, né? Quantos casos aí de bandidões aí da camada superior aí do tráfico, né? A parte de cima do tráfico aí sendo solto e a justiça dormindo. Mas o problema é a senhora que pichou de batom uma estátua, uma porcaria de uma estátua, né? Enfim. Queremos uma Câmara forte com a garantia de nossas prerrogativas e em defesa da nossa imunidade parlamentar. Que isso ocorra. A garantia das prerrogativas parlamentares é essencial para o fortalecimento do povo, pois cada um de nós, deputados e deputadas, está diretamente relacionado aos anseios daqueles que confiaram o voto a cada uma e cada um aqui presentes, afirmou. Após esse discurso, ele foi cobrado pelo também candidato Marcel Van Hatten por não ter sido claro em relação às pautas da oposição, como impeachment de Lula e a cassação de deputados pelo STF. Orçamentos, emendas e anistia aos pesos 8.1 devem ser discutidos na Câmara. Além de negociação de cargos, o apoio do PL-PT, Hugo Mota, foram costurados pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, em torno do debate sobre o projeto de lei que pode conceder anistia aos presos das manifestações de 8 de janeiro de 2023. Lira prometeu ao PT que o debate seria atrasado e suspendeu a tramitação do tema na Comissão de Constituição e Justiça, com a promessa de criar uma comissão especial que até o momento não saiu do papel. Ao PL, Lira disse que se a anistia fosse debatida em 2024 não seria aprovada. Ele disse que o projeto continuaria tramitando, mas Hugo Mota não se comprometeu antes de sua eleição a colocar o tema em debate no plenário. A oposição promete continuar pressionando pelo debate do tema, principalmente após o exemplo do presidente americano Donald Trump, que concedeu perdão aos envolvidos na manifestação do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Né? O que acontece lá, aconteceu aqui também, bem parecido. Né? Só que lá tem justiça, lá eles conseguem, né? O presidente dá o perdão e eles conseguem soltar. Aqui não, aqui o presidente dá perdão, o STF diz que não vale.
Eu tô com a bola e eu sou o dono do jogo. Outro debate que deve concentrar esforços na Câmara em 2025 é a queda de braço entre poderes pelas emendas parlamentares ao orçamento. O legislativo vem ganhando cada vez mais espaço no controle dos investimentos públicos por meio dessas emendas, que permitem que parlamentares enviem recursos para suas bases eleitorais nos estados. O governo Lula, que acaba ficando com menos verbas para seus projetos, está tentando retomar o controle sobre as emendas. Para isso, vem recebendo a ajuda do ministro Supremo Federal Flávio Dino, né? Quem diria, né? Dinão da massa ajudando o governo, né? Nada parcial o STF. Desde o meio do ano passado, ele vem suspendendo o pagamento de emendas para exigir mais transparência no processo. Não sei. Em retaliação, o Legislativo cogita votar por uma elevação do valor dos recursos destinados às emendas impositivas, aquelas que o Executivo tem a obrigação de pagar. Para fazer isso, uma das moedas de negociação deve ser a aprovação da Lei Orçamentária Anual, LOA, a partir da próxima segunda-feira, 3. Ela deveria ter sido aprovada em 2024 e o atraso está impedindo o governo de fazer gastos não essenciais. Todos os gastos desse governo têm sido não essenciais, né? Viagem do Lula, viagem da Janja, showzinho aqui, showzinho ali. E é nessa votação que os parlamentares podem deliberar sobre as verbas das emendas. Hugo Mota também terá que se posicionar sobre um pedido de impeachment de Lula por supostas pedaladas fiscais. No programa Pé de Meia, né, suposta pedalada no programa Pé de Meia. Né. Ele também enfrentará a pressão da oposição para abrir a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para apurar abuso de autoridade por parte de membros do Supremo Tribunal Federal, o nosso SSTF. Apesar de ter sido protocolado em novembro de 2023 com 171 assinaturas, o colegiado não foi instalado por Lira. O fim do foro privilegiado também está no radar da oposição. O projeto, que já foi aprovado pelo Senado, chegou à Câmara em 2017. Desde então passou por quase todas as etapas, mas ainda não foi à votação em plenário. Com 35 anos, Mota é o mais jovem presidente da Câmara. Hugo Mota tem 35 e se torna mais o jovem presidente da Câmara dos Deputados, mais jovem presidente da Câmara. Ele nasceu em João Pessoa, capital do Paraíba, e foi o mais jovem da história do país a se eleger aos 21 anos nas eleições de 2010, com 85.150 votos. Muito difícil se eleger em João Pessoa, né? Na Paraíba, aliás. Porque é menos votos, menos gente, então é mais fácil, né? Tem condição de entrar mais fácil. Hugo Mota cresceu dentro da política. Ele é filho do neto de deputados e se graduou em medicina, já durante exercício como deputado federal. O berço político da família é a cidade de Patos, um município de 100 mil habitantes no interior da Paraíba. Ela foi comandada entre 56 e 59 pelo avô de Mota, Nabor Vanderlei. A família foi originalmente ligada ao MDB. Mota liderou a bancada republicana na Câmara e já foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras em 2015, que apurou denúncias de corrupção na petrolífera. Ele também comandou uma das mais importantes comissões da Casa, Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Aqui tem muita coisa aqui. Depois vamos deixar o link na descrição. Tem muitos assuntos que esse carinha tem que pautar, e principalmente o maior de todos é a questão da intervenção do STF sobre a Câmara. Eu não vou nem falar sobre o Senado, que eu vou falar no outro vídeo, que eu vou ler a matéria aqui sobre o novo presidente do Senado. Mas a Câmara dos Deputados, desde 2020, vem sendo atropelada pelo nosso queridíssimo SSTF, na época com o aval de muitos deputados que abriram as pernas, né, e deixaram com que um deputado federal fosse preso porque ele falou. Não importa se ele falou besteira, se ele falou coisa certa, não importa, ele tem o direito de falar, e é ineputável, né?
A Constituição diz isso. A Constituição não fala, pode falar tal coisa, mas não pode falar tal coisa. Não, ele pode falar tudo. Porque ele está ali para fazer aquilo que o povo não pode fazer, que é falar lá, né? Então ele foi colocado ali pelo povo. Então as ideias que ele prega é a ideia das pessoas, ou são as ideias que as pessoas que votaram nele, né, têm. Infelizmente, né, o Brasil foi tomado de assalto pela justiça, pelo STF, que vem produzindo injustiças ao longo de todo esse processo aí, com pessoas achando normal. O STF falavam tanto de harmonia entre os poderes, e quem estava acabando com a harmonia entre os poderes era o próprio STF. E até hoje continua assim. Só não tá pior porque Lulinha Paz e Amor não se mete com o STF, porque eles têm um acordo de cavalheiros. Afinal de contas, o STF livrou, né, a bundinha magra do Lula da cadeia. Então é isso. É isso aí, gente. Vamos... Eu, sinceramente, de todo meu coração, não boto a mão no fogo por ninguém. Não espero muita coisa desse cidadão aqui. Não espero. O próprio Lira não pautou nada. O próprio Lira falou algumas coisas, mas não foi homem o suficiente. Não foi homem o suficiente para peitar o STF e falar: aqui dentro vocês não mandam. Vocês mandam aí, ó, no galinheiro de vocês aí. Aqui não. Abriu as perninhas. E todos esses que fazem isso saem para a história como pessoas, né, que foram submissas a uma tirania do judiciário. Então essa é a minha opinião, né? É algo que é intrínseco a cada um, a opinião, né? Cada um fala aquilo que pensa. Por enquanto, assim, enquanto eles não cismarem, você consegue falar. Depois que cismarem, meu amigo, derrubam tua rede, te prendem, te colocam tornozeleira, falam que você está atacando o Estado Democrático de Direito, mas o bandidão lá com fuzil, traficando, né, levando pessoas à morte, levando as pessoas ao vício, apurrinhando a cabeça dos moradores, esse aí tá tudo certo. Esse aí pode ter arma. O cidadão não pode, que o problema é o cidadão ter arma. O bandido ter fuzil não é um problema. Não é um problema, né? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Fui.